É com você. Sou eu, Paulinho, que falo primeiro. Ah, é o professor Caetano? Então, Caetano, toca. Beleza. Gente, boa noite a todas e todos. É uma honra para mim estar aqui nesse curso de questão agrária e agroecologia, né, que homenageia esse grande intelectual orgânico da classe trabalhadora do campo, que foi o Sebastião Pinheiro. Estamos presentes, né, nessa luta do Movimento Sem Terra e pretendo aqui dar uma contribuição que é fruto, não é, de uma série de diálogos e de formação dentro da própria estrutura do movimento, não é, e também algumas observações individuais. Eu vou usar esse slide aqui para o lado, né, para facilitar um pouco, para dar esse caráter mais de aula. Eu me chamo Caetano, eu sou militante do MST, eu sou professor da Universidade Federal do Agreste de Pernambuco, que é uma nova universidade que se localiza em Garanhuns. E queria agradecer a Paulinho, em nome de Paulinho, a toda a direção do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, a toda a equipe do Centro de Formação Paulo Freire, a professora Bartira por estar aqui com a gente e a todos os presentes que estão aqui no curso. Bom, gente, então nessa aula que a gente vai trabalhar aqui, a gente vai falar, não é, da questão do campesinato e da composição de classes no Nordeste. E quando a gente fala sobre classe social, não é, eu acho que talvez essa seja a primeira pergunta, né? O que é que a gente está falando quando a gente fala sobre classe social? Bem, a classe social, ela quer dizer uma materialização econômica do indivíduo, tá? Ou seja, cada sujeito, ele é diferente, né? Existe uma matriz, talvez invariável, né? Sobre definições do sujeito em relação à religião, país, língua. Todo sujeito ele é um ser diverso, tem a sua particularidade única. Entretanto, quando a gente fala de economia, ele vai se materializar economicamente, enquanto classe social. Tá? E nas sociedades capitalistas, essa materialização enquanto classe social, ela vai se estabelecer a partir da relação capital-trabalho. E para as sociedades rurais, entretanto, há um outro fator que vai materializar essas relações sociais no meio rural, que é justamente essa relação terra, trabalho, capital. Então, as classes sociais no campo, a burguesia agrária, o latifúndio, os latifundiários, a classe média rural, o trabalhador rural sem terra, o campesinato, elas vão se materializar em torno dessa relação. Então, visto essa introdução teórica, né, e sociológica a respeito do que são sim, os princípios do que são as classes sociais, agora a gente vai tentar compreender como essas classes sociais elas vão se materializar historicamente, né? Ou seja, a ideia daqui não é fazer uma discussão teórica sobre os conceitos de classe social, mas sim tentar compreender como categorias como campesinato, trabalhador rural, burguesia agrária e latifúndio, eles vão se materializados ao longo do tempo histórico. Então, é um debate que envolve a sociologia rural, mas também envolve a própria ciência da história. Por quê? Porque as classes sociais, quando elas se materializam na história, elas deixam de ser meramente uma formulação teórica e passam a se transformar em algo materialmente concreto, tá? Então, nisso a gente vai pegar essa divisão, que o João Pedro trouxe na primeira aula, que é uma periodização em relação
a história agrária brasileira, pegando justamente as mudanças em relação aos modos de produção e ao uso, posse e propriedade da terra, e a partir disso é que a gente vai tentar abordar justamente a composição de classes para a região Nordeste. É lógico que a gente não vai conseguir dar conta aqui nessa aula de 500 anos de história, mas a gente vai começar do começo, né? E historiador tem aquela síndrome de Adão, né, professora Batira, de querer explicar logo tudo do início. Então, a gente vai tentar começar a explicação um pouco falando sobre esse modo de produção que permeou essa formação histórica brasileira, para que a gente entenda mais a ideia daqui é que a gente tente compreender mais essa dinâmica, né, de mudanças que há entre regimes de propriedade, classes sociais e modo de produção, do que tentar aí dar conta de um conteúdo diverso, complexo e particular, que são os nossos 500 anos de história, tá certo? Então, a gente traz, certo, como principal referência, quando a gente está falando desse materialismo histórico, o próprio Marx e Engels, né, que são as nossas duas principais referências teóricas, né, quando se trata dessa questão do materialismo histórico dialético. E, particularmente, um livro de Marx, que ele vai ser publicado no pós-mortem, ainda no século XX, né, que são alguns escritos, e que tem esse, que é um livro publicado na Inglaterra, chamado Formações Econômicas Pré-Capitalistas, que ele tem uma introdução muito boa de talvez um dos maiores historiadores marxistas do século XX, que foi o Eric Hobsbawm. E ele meio que contextualiza um pouco, né, essa obra de Marx, e também uma obra muito importante de Friedrich Engels, que é sobre justamente esse conceito de modo de produção do comunismo primitivo, e como se desenvolve a propriedade comunal passa a ser a propriedade privada, que é uma obra chamada A Origem da Família, do Estado e da Propriedade Privada. Então, esses livros e esses textos de Marx e Engels, eles foram, durante muito tempo, considerados por uma ciência social contemporânea da década de 90, que teve uma influência muito forte também de uma teoria histórica antimarxista mesmo, né? Infelizmente, as ciências humanas, no final da década de 90, início do século XXI, bebeu muito de uma crítica ao marxismo, que não era só uma crítica, porque a crítica ela é sempre bem-vinda, mas era simplesmente uma teoria antimarxista mesmo, era uma doutrina antimarxista que se instalou em algumas ciências e que, infelizmente, descartou essas obras de Marx e de Engels, dos próprios cursos de formação, principalmente na área de história. E essas obras, elas são muito importantes, apesar de várias críticas que elas sofreram por uma geração de historiadores que compreendiam somente a ideia de que o Engels e o Marx, nessas duas obras, eles estavam sendo etapistas, né? Estavam querendo transformar a história somente em etapas que são seguidas sucessivamente. E o que o Hobsbawm coloca nessa obra, nessa introdução que ele faz a esse livro de Marx, é justamente que o que interessa não é a gente tentar entender uma etapa do modo de produção como se fosse um esquema pronto, pré-concebido. Mas é como eu coloco aqui na citação, que vem dessa obra, que a teoria geral do materialismo histórico, ela requer apenas a existência de uma sucessão de modos de produção, e não a existência de modos específicos, nem que haja também uma ordem pré-determinada, tá, para essa sucessão. Então, o materialismo histórico ele vai ser usado aqui nessa apresentação como uma forma de que a gente possa compreender essa sucessão de modos de produção diferentes, tá, que há na história agrária brasileira,
ainda que alguns meandros e detalhes históricos passem, obviamente, de forma desapercebida, porque não nos compete aqui entrar em todos esses detalhes históricos, e a ideia da gente é tentar, efetivamente, compreender uma lógica e não uma sucessão de especificidades e particularidades que compreende a história indígena, a história colonial, a história imperial e a história republicana. A historiografia brasileira ela tem uma ampla bibliografia, né, sobre essas especificidades históricas e não cabe aqui entrar nelas por hora, tá? Então, o que a gente vai tentar compreender aqui nessa aula de hoje é justamente os períodos de interseção, ou seja, como a sociedade brasileira ela se organizava dentro do colonialismo e passa a se organizar de uma maneira diferente a partir de 1850, quando inicia-se um processo de transição do colonialismo para o capitalismo. E a partir disso, a gente tem também não é, uma mudança em relação ao regime de propriedade e em relação à questão das classes sociais. Então, de um primeiro momento, o que a gente destaca é que, a partir de 1500, a gente não vai conseguir entrar aqui na aula de hoje, pelo menos na minha palavra, sobre as especificidades desse período pré-colonial. Basta dizer que quando os portugueses invadiram esse território, que hoje se chama Brasil, você tinha ali milhares de tribos, de povos indígenas com línguas diferentes, e quase todos eles tinham uma propriedade comunal, ou seja, não existia classes sociais, ainda que houvessem outros tipos de diferenças sociais existissem nessa sociedade, mas não eram diferenças relacionadas à classe social. Claro que existem algumas exceções em relação a algumas sociedades que nasceram no Amazonas, na ilha de Marajó, que sim, já estavam se desenvolvendo enquanto um estado, e aí é uma exceção a essa regra, mas a maior parte, mesmo sendo algumas sociedades agrícolas, elas tinham como característica essa questão da propriedade comunal. Mas o que é importante para a gente entender aqui? É que não houve um processo de transição natural entre a forma como os indígenas eles produziam a terra e cultivavam a terra para a forma como é estabelecida a produção agrícola no período colonial. Então, esse modo de produção que se estabelece com o colonialismo, ele se estabelece a partir de uma invasão militar e a partir de um processo de colonialismo. Em um processo histórico que ele é explicado não somente como uma mera invasão militar, mas também como um processo, como o João Pedro próprio falou na aula inaugural do curso, de expansão do capital mercantil dentro do sistema mundo, tá? E aí, gente, quem tem acompanhado os grupos de WhatsApp que a gente fez no curso, a gente colocou como referência dois textos que vêm de um caderno de formação do MST de subsídio e da consulta popular de subsídios sobre a questão agrária. E é muito importante esses cadernos porque eles vão trazer dois historiadores, um brasileiro, um norte-americano brasilianista, que vão ajudar a gente a compreender melhor duas etapas, né, de modos de produção diferentes que a gente vai falar aqui nessa aula. E o primeiro texto que a gente traz aqui para o debate é um texto que vai caracterizar esse modo de produção que vai ocorrer no Brasil na época da colônia, que é o Jacob Gorenda, que o João Pedro também falou na aula dele, que é um livro dele chamado Escravismo Colonial, e esse texto específico que está lá no grupo do Zap, no link do Drive, então quem não entrou ainda pode entrar, ele vai poder
ele pode também, você pode ler a qualquer momento, e, enfim, quem não for, manda aqui o link que a gente entra na descrição. Então, gente, tentando ser sintético em relação ao que diz o Jacob Gorender nesse livro, tá? Esse sistema de produção, ele vai chamar de plantagem no texto, tá? Mas esse termo plantagem foi uma tentativa de aportuguesar um termo de língua inglesa chamado plantation, que é o termo mais utilizado e é o termo que a gente vai utilizar aqui. Mas aí você pergunta, por que a gente usa esse termo plantation e não usa o termo plantação? Por quê? Porque não se caracteriza como uma simples plantação. Então, quando a gente está falando de plantation, a gente está falando da lavoura escravista para exportação. Então, a gente está falando de um tipo de produção muito específica que ela não se confunde, por exemplo, com a agricultura familiar, que ela não se confunde, por exemplo, com outros tipos de agricultura, como a agricultura feudal, como a agricultura dos incas, dos maias, dos astecas. Então, é um tipo específico de produção, e por isso que a gente utiliza essa terminologia plantation. E essa terminologia, ela tem como característica, aí também a gente vai utilizar uma outra palavra em inglês, que é o nome commodity, que é um nome bastante conhecido quando a gente está vê Globo Rural, ou vê os textos sobre questão agrária atual, né? Mas o que quer dizer esse termo, commodity? Mais uma vez, esse termo quer dizer nada mais, nada menos que mercadoria. Aí você pergunta novamente, mas por que a gente não usa, então, o termo mercadoria e a gente vai usar essa palavra em inglês difícil chamada commodity? Bom, a gente usa esse termo commodity porque, novamente, a gente também não está falando de uma mercadoria qualquer. A gente está falando de uma mercadoria global, ou seja, quando o alimento se torna uma mercadoria global. E a primeira vez na história em que o alimento se torna uma mercadoria global é justamente quando se estabelece os primeiros engenhos de cana-de-açúcar no Nordeste brasileiro, como parte fundamental e fulcral do projeto de colonização português nas Américas. E esse sistema de plantagem, ele tem algumas características, né? Que Gorender coloca ali no texto. Por exemplo, a característica de ser uma produção especializada de gêneros comerciais voltados ao mercado mundial. Esse é um ponto. Ou seja, o açúcar, ele era produzido aqui 99,9% para ser vendido para a Europa. Não era para ser consumido no local. Assim com o algodão, assim com o arroz, assim com o tabaco e assim com o café. Uns produtos mais, outros menos. Uma outra característica, né, dessa forma de produção é o trabalho por equipes, mas sobre um comando unificado. Então, o Celso Furtado vai usar um termo para caracterizar também essa plantation do açúcar, que é empresa colonial. E esse sistema ele funcionava dentro das condições históricas que se tinha na época da colônia, mesmo como uma empresa, com um sistema de gestão, com um sistema de divisão de trabalho muito clara. E, principalmente, não é um grande quantitativo de trabalhadores, onde uma pequena parte era o trabalhador especializado, não é, que iria se ater ao processo de beneficiamento do açúcar, da cana-de-açúcar em açúcar, e uma maioria de trabalhadores braçais, que eram os trabalhadores escravos, que se compunham como a base desse sistema. E uma outra característica desse sistema de plantation, que o Gorender também fala nesse texto, que está lá no grupo do WhatsApp, é a conjugação dentro de uma mesma unidade de produção da plantação, no caso do açúcar, da cana-de-açúcar, e dessa unidade de beneficiamento, que era o engenho de cana-de-açúcar, que era uma unidade bastante complexa de beneficiamento, você imaginando que a gente está falando dos 1.500, 1.600, 1.700. Então, haviam essa sociedade colonial, ela vai se compor, de um lado, né, pelo contraste imortalizado ali por Gilberto Freire no seu livro Casa Grande e Senzala,
De um lado, você tinha uma classe bastante rica que ganhava dinheiro com esse negócio global do açúcar, que eram os senhores de engenho, que moravam na Casa Grande, e, do outro lado, os escravos, os trabalhadores que operavam o grosso, né, dessa produção colonial. Entretanto, entre o senhor de engenho e o escravo, haviam outras classes sociais que eu acho que são muito importantes da gente compreender, até mesmo para que a gente possa ter uma visão mais ampla e mais geral do que era essa sociedade colonial. Então, mesmo entre os latifundiários, haviam também os plantadores de cana, por exemplo, que era quem tinha terra para plantio de cana, mas não havia a unidade de beneficiamento, que era o engenho, então era uma espécie de uma elite açucareira mais pobre, tá? Haviam também os pecuaristas, as fazendas que plantavam abastecimento interno, ou seja, que eram proprietários rurais menos abastados, porque eles não lidavam com essa mercadoria global, no caso, o açúcar. E haviam também nas cidades os comerciantes, os técnicos, as pessoas que se empregavam na burocracia colonial, que compunham uma espécie de pequena classe média colonial, e, no caso da classe trabalhadora, além dos escravos, que eram, em sua ampla maioria, africanos e indígenas, tá? Mas a escravidão indígena é muito importante para a gente entender também esse processo de formação histórico-social do Nordeste, como a professora Bartira vai falar daqui a pouco, e havia, entre essa classe trabalhadora rural, também camponeses, poceiros de sua terra, trabalhadores rurais livres, sem terra, que vão começar a aparecer na documentação colonial, segundo um historiador chamado Guilherme Palacios, a partir de 1700, que eram os agricultores ou trabalhadores livres que moravam na margem dos engenhos ou fora dessas zonas agroexportadoras e que tinham ali aquele espaço para o cultivo da terra. E esse sistema ele também vai gerar suas próprias contradições, ou seja, os seus próprios ciclos de luta pela terra, e esses ciclos eles devem ser compreendidos ao mesmo tempo como um conflito territorial, mas também um conflito de classe. Tá? Por quê? Porque quando a gente está analisando história agrária, é sempre importante a gente ter em mente, né, essa relação entre propriedade, formas de se organizar em torno da propriedade, o desenvolvimento das classes sociais e as diferentes formas de produção, os diferentes modos de produção. Então, quando a gente pega o exemplo das próprias guerras indígenas, é lógico que as guerras indígenas, elas eram uma guerra territorial, a resistência indígena militar, mas também se caracterizava como uma resistência de classe. Por quê? Porque os indígenas aprisionados nessa guerra, muitos deles eram vendidos como escravos na lavoura açucareira e em outras lavouras, principalmente aquelas lavouras que se abasteciam do mercado interno. E a Guerra dos Palmares, ela também tem que ser compreendida como, obviamente, uma luta de classe, já que é uma revolta dos escravos, dessa classe que vai ser explorada, a principal classe explorada nesse sistema, que é o escravismo colonial, mas também o Quilombo dos Palmares foi uma grande ocupação de terra que se teve ali na colônia e que durou quase 100 anos, para as tropas portuguesas conseguirem retirar aquela ocupação que, mesmo tendo acabado, entre aspas, muitos dos quilombolas que sobreviveram à Batalha dos Palmares, eles conseguiram fugir e compuseram também essa base social negra indígena que existe no Nordeste, no interior do Nordeste até hoje, que a professora Bartira vai falar mais adiante, com mais propriedade, inclusive. Tá? Então, vamos passar agora, tá, para um outro momento que vai ser, para a gente finalizar, eu tô ainda no meu tempo, né? Eu comecei de 6h20 e termino, eu acho, de 6h50, então a gente tem ainda aí uns 8 minutinhos para fazer uma conclusão. Certo? Então, pronto. A gente estabeleceu essa forma, né, como funcionava a produção
colonial, que foi o modo de produção escravista, e agora a gente vai tentar entender um outro momento de transição. Dessa vez, uma transição não por uma intervenção militar, mas por um desenvolvimento histórico e material que vai ocorrer na história global, que é a inserção do capitalismo industrial em escala global. E isso vai ter um impacto na agricultura brasileira e nos estudos da questão agrária brasileira. Então, a gente vai tentar entender como é que esse sistema escravista ele vai se transformar ao longo do tempo num sistema colonial, num sistema capitalista. Então, a gente vai tentar entender como é que ocorre essa transição entre colonialismo e capitalismo, pegando o caso do Nordeste. Bom, essa transição, em primeiro lugar, é preciso que a gente tente ter em mente que essa transição foi uma transição muito lenta e muito gradual. Ela ocorre a partir de 1850, tá? Mas ela só vai efetivamente, mais ou menos, que terminar ali por 1930. Então, nesse período, a gente tinha um sistema de produção meio que híbrido, principalmente aqui no Nordeste, que ele não era nem 100% escravista, nem 100% capitalista, tá? E para a gente tentar entender essa mudança na forma de produção, a gente tem que abordar principalmente 3 aspectos. O primeiro aspecto, a questão da mão de obra, a questão do fim do escravismo. O segundo aspecto, a questão da mudança da forma de propriedade. Com a Lei de Terras de 1850, a propriedade deixa de pertencer à coroa que dava concessão de posse aos latifundiários e passa a se estabelecer no Brasil a propriedade privada. E o terceiro aspecto é o aspecto da modernização técnica. Então, a partir de 1850, falando da escravidão, o sistema escravista brasileiro ele vai entrar em um lento e gradual processo de declínio, que vai ser determinado por conta da Lei Eusébio Queiroz, promulgada no ano de 1850, que vai proibir o tráfico intercontinental de escravos, ou seja, vai proibir que os navios negreiros fossem da África para o continente americano, para o Brasil, para comercializar escravos. E o sistema escravista brasileiro, ele dependia muito desse tráfico intercontinental de escravos para se sustentar. Ao contrário dos Estados Unidos, que desenvolveu um sistema escravista que se abastecia via reprodução escrava. E o fim desse tráfico, ele se dá por uma pressão muito grande da Inglaterra, que praticamente ameaça invadir o Brasil para caçar escravo e prender traficante de escravo, caso o Brasil não promulgasse essa lei, tá? Enfim, a gente não vai poder aqui tentar entender melhor os meandros históricos sobre essa lei, mas eu vou colocar aqui no chat e também nos grupos de WhatsApp um vídeo que eu fiz no canal que eu tenho, que é o canal Questão Agrária, sobre o fim do escravismo, e outro sobre a Lei de Terras de 1850, tá? Para que a gente possa falar um pouco de maneira um pouco mais detalhada sobre esses dois fatos. Mas só para a gente não perder o raciocínio, aqui no Nordeste, essa lei também vai ter um impacto muito grande. O historiador Evaldo Cabral de Mello, ele vai ressaltar que quando vão proibir o tráfico intercontinental de escravos, aonde é que a ascendente lavoura escravista cafeeira do Rio de Janeiro vai comprar os seus novos escravos? Vai comprar do Nordeste. Então, vai passar a existir um tráfico interno dentro do Brasil de escravos que vão ser forçados a se mudarem do Nordeste para a região Sudeste, principalmente para a região dos cafezais. Em relação à Lei de Terras de 1850, como a gente já falou, é a lei que vai instituir a propriedade privada de terras, e é importante também destacar nesse período que, a partir de 1950, a terra ela vai passar, dentro de um processo lento e gradual, a ser a principal referência patrimonial das elites brasileiras, em detrimento do escravo. Como fala o Peter Eisenberg, nesse outro texto que a gente passou aqui no grupo de WhatsApp,
a terra, os senhores na época da colônia, eles eram conhecidos como ricos, não pela quantidade de terras que ele tinha, mas sim pela quantidade de escravos. E aí também a gente tem um outro vídeo que a gente vai colocar também aí na descrição, que vai falar um pouco mais detalhado sobre isso, mas é importante a gente ter em mente que, a partir de 1850, com essa obviedade de que a escravidão iria acabar, ainda que se demorasse mais 38 anos depois para a escravidão efetivamente, pelo menos no campo legal, acabar, o Brasil, o senhor de engenho, o senhor de terras do Brasil, ele vai passar a comprar terra para ser patrimônio no lugar de ser compra de escravo. E o terceiro ponto, que a gente coloca aqui no slide, é o processo de modernização técnica, que no caso da lavoura açucareira, havia uma defasagem técnica muito grande quando se compara com, por exemplo, a lavoura açucareira de Cuba, que o Gorender também faz essa comparação no texto lá que está para vocês, que foi passado para vocês lerem, porque Cuba ele consegue mecanizar o beneficiamento da cana-de-açúcar ainda na década de 20 do século XIX, muito através do capital norte-americano. Então, o mercado ascendente dos Estados Unidos vai ser praticamente perdido no Brasil por conta dessa vantagem de Cuba em relação ao açúcar brasileiro, e também o Brasil ele vai perder em termos de concorrência em relação ao mercado europeu por conta da entrada do açúcar de beterraba. E aí tem um texto do Peter Eisenberg, que é esse texto que está lá naquela cartilha do nosso movimento, que é um texto que ele vai analisar o Congresso Agrícola de 1878. Eu acho que esse é um grande documento histórico, uma grande interpretação histórica, porque é um momento que a elite agrária brasileira ela está ali reunida e está dizendo, olha, a escravidão vai acabar, não tem mais volta, né? Como é que a gente faz para modernizar as nossas lavouras e como é que a gente vai fazer para lidar com o que eles chamavam ser o, entre aspas, problema da mão de obra. E é interessante que a grande conclusão que o Eisenberg vai falar nesse texto é que, ainda que a escravidão tivesse acabado, ainda que havia a consciência em relação ao fim da escravidão, a solução que todos esses senhores de terra vão encontrar para esse problema da mão de obra era um trabalhador que trabalhasse feito um escravo. Ou seja, que trabalhasse na medida do possível, sendo um escravo, não um escravo legal, mas um escravo que pudesse competir, né, que pudesse suprir a necessidade de mão de obra que o fim da escravidão proporcionado. E aí vai ter um amplo debate, né, que eles falando mal do trabalhador rural brasileiro livre, dizendo que era um preguiçoso. Mas por que ele acha isso? Porque o escravo é aquele trabalhador que vai trabalhar como uma máquina. Então, dentro da visão do senhor de engenho, dessa elite, essa preguiça, entre aspas, nada mais é do que um processo de resistência do trabalhador em não trabalhar feito um escravo, tá? E esse texto, ele vem de um livro do Peter Eisenberg, que é um livro muito importante para entender esse processo, que é um livro chamado Modernização Sem Mudança, sabe? Que até o título dele, eu acho que sintetiza bem essa história. Por quê? Porque a lavoura açucareira ela vai ser modernizada em relação à técnica de produção, mas ela não vai conseguir ter uma mudança social. Ou seja, vai se ter uma transição entre um trabalho escravo para um trabalhador livre na lavoura açucareira, mas um trabalhador livre que trabalhava feito um escravo, que trabalhava por um prato de comida, que tinha a instituição do barracão, onde ele tinha uma dívida que transformava ele praticamente num escravo, onde era torturado, onde ele era assassinado, onde ele ficava à mercê das vontades dessa elite senhorial, dessa nova elite senhorial dos usineiros, dos senhores de cacau, dos coronéis do Nordeste. Então, eles não vão conseguir se organizar, não em função de vontade política, mas eles não vão poder se organizar, porque eles se organizarem até determinada altura na história do século XX era sinônimo de ser morto. E esse processo histórico, para concluir, eles vão gerar, no século XX e no finalzinho do século XIX, novos ciclos de lutas de classe
no Brasil, né, que a gente não vai tratar aqui, mas outras pessoas vão tratar ao longo do nosso curso, como, por exemplo, a história de Canudos, que também se caracteriza como uma grande ocupação de terra e um grande processo de luta de classes na história do Nordeste, o próprio cangaço, e que a partir da década de 1950 eles vão se organizar, aí sim, a partir de uma ideia, que é uma ideia de construir uma sociedade mais justa sobre as bases do socialismo, e um projeto em comum que vai sintetizar a luta pela terra no Brasil, a partir da década de 50, que é a bandeira da reforma agrária. Mas aí essa história eu deixo para outras pessoas contarem, tá bem? Professor